Bom dia, meus queridos, boa alvorada, boa tarde, boa noite, seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História. O conteúdo que nós veremos hoje é para o nono ano e a matéria, para ser específico, serão os conflitos rurais e urbanos dentro da República Velha ou Primeira República do Brasil, período de 1889 até 1930. Basicamente que este vídeo é para complementar as questões que estão dentro da Primeira República. Decidi dividir este conteúdo em dois vídeos, dois temas, para ficar mais exemplificados para vocês. Os conflitos rurais dentro da Primeira República e os conflitos urbanos. No primeiro tema, nós estudaremos estes conflitos rurais. Bora lá? Como eu deixei já explícito para vocês, optei em dividir este conteúdo dentro da República, da Primeira República, que são os conflitos rurais e urbanos, em dois vídeos. Primeiro, eu vou tratar sobre os conflitos rurais e o segundo será os conflitos urbanos. Bom, estes conflitos eles se deram basicamente muito por conta das condições sociais, que elas eram muito alarmantes e desiguais dentro do Brasil, da nossa história, durante o período de 1889 até 1930. E é claro que nós devamos saber um pouco, compreender sobre este conteúdo, beleza? Bom, o que nós temos que entender? Eu fiz para vocês um esqueminha da linha temporal da história do nosso país. Ela é dividida basicamente em três períodos: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, que nós estamos vivendo. Os historiadores eles dividem assim para ficar mais claro o estudo da história. É claro, vamos supor, imaginar hipoteticamente que você vai sair um final de semana e tem que encontrar o seu melhor par de tênis na sua casa. É claro que fica mais fácil se tiver todo organizado a sua casa, sabe, em cada cômodo que esteja determinado peça ou roupa que você, ou móvel, até mesmo esses móveis, você saiba onde que esteja na casa. Agora, se a casa tiver uma bagunça, toda bagunçada, de ponta cabeça, fica até difícil, você perde tempo. É como a história do nosso país, nós dividimos para ficar mais exemplificado. A primeira fase, de 1500 até 1822, é o Brasil Colônia, compreendida por três subaspectos. A Era Pré-Cabralina, que antecede a chegada de Pedro Álvares Cabral e vai até 1530. O período da colônia, de 1530 até 1815, e o fim do Reino Unido, o Reino Unido de Brasil e Algarves, de 1815 até a independência do nosso país, em 1822. O segundo, nós tratamos como o Brasil Império, que é o período de 1822 até 1889. Este mesmo é subdividido em três. O primeiro reinado, de 1822 até 1831. O período regencial, de 1831 até 1840. O segundo reinado, de 1831 até a proclamação da República, em 1889. E o período que nós estamos vivendo é o Brasil República. Ele se inicia com a proclamação da República, como nós estudamos, em 1889, e vai até os dias atuais. Ele é subdividido em seis. Primeiro, que é a República Velha, que nós estamos estudando esse período até 1930. Depois a Era Vargas, de 1930 a 37. E o Estado Novo, de 37 a 45. Lembrando que esses dois períodos aqui, o 2 e o 3, eles são governados por Getúlio Vargas. O quarto, que é a República Populista, de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até a ditadura militar, o golpe de 1964. 5. A ditadura militar, que durou 21 anos, de 64 até 85. O golpe se inicia em 1964. E a República Nova, de 1985 aos dias atuais. Bom, nós estamos aqui neste primeiro, na República Velha, ok? A Primeira República tem alguns aspectos importantes que eu devo comentar com vocês, que ela é subdividida em dois, como estudamos, o período compreendido por República da Espada, de 1889 até 1894, e o segundo, dentro da Primeira República, é a República Oligárquica, de 1894 até 1930. Este primeiro, que é a República da Espada, ela é governada por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca, que
proclamou a República e o seu vice-marechal Floriano. Então este período é governado pelos militares. Os militares eles têm o poder em mãos na Primeira República. E depois teremos o governo das oligarquias, a República Oligárquica. Primeiro, oligarquia, né, é um pequeno grupo político no poder, e basicamente são os barões do café que comandavam este poder. Eles eram políticos eventualmente, porém os mais fortes que tinham eram os barões, e os barões que comandavam a nossa política. E três, a política do café com leite, ela foi a mais conhecida, inclusive teve mais de 8 presidentes que foram desta política do café com leite, que eu represento aqui como 2 barões. Inclusive essa república era de São Paulo e Minas Gerais, os 2 estados os mais fortes, né? Durante a Primeira República eles se alternavam na presidência. Uma hora São Paulo apoiava o candidato de Minas e na outra eleição o candidato de Minas apoiava algum candidato de São Paulo para a presidência. E assim foram 8 presidentes sucessivamente no comando brasileiro. Bom, uma coisa que eu tenho que deixar claro também é que a população nossa ela é extremamente rural até 1940. Inclusive até 1940 a maioria da nossa população, a grande parcela, ela vivia no campo, na roça. Como que você sabe, professor? Através do censo. O censo ele é um estudo estatístico referente à população de determinado local ou país. Ela é realizada aqui no nosso país de cada 10 em 10 anos. Porém, neste ano que teria, no ano de 2020, ele foi adiado por conta desta pandemia, desta crise que nós todos estamos sofrendo. Este censo ele é realizado basicamente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 1936, pelo IBGE. Basicamente, o primeiro censo no nosso país ele foi efetuado no ano de 1872, mas não foi abrangente. Esse que foi especificado na cidade do Rio de Janeiro. Com o tempo serão outros censos, e o primeiro pelo IBGE, que essa organização do governo, ela é realizada no ano de 1936. Bom, eu coloquei aqui alguns dados da população brasileira. Aqui em cinza escuro, essa perspectiva urbana, quantas pessoas viviam nas cidades em 1940, e em cinzinha mais claro, a rural. Olha só, até o ano de 1970, a população brasileira era majoritariamente rural. Como vocês podem reparar aqui na década de 1940, 50 e de 60 até 70, vai ter um invertimento e aí tende só a crescer. Hoje no Brasil, basicamente em 2010, o último censo que nós tivemos, é aproximadamente 220 milhões de habitantes que o nosso país tem. Bom, a Primeira República também é uma questão importante de vocês saberem ou retomar, que a economia no nosso país era agroexportadora, ou seja, nós produzíamos apenas para a exportação. O exemplo de café, cacau, cana, trigo, soja, milho, dentre outros produtos ligados à agricultura. O café, neste contexto, ele era produzido no latifúndio. O latifúndio é uma grande extensão de terras de um único dono, ou uma única empresa, um único dono legal. Este proprietário do latifúndio, ele recebe o nome de coronel. Coronel porque no início da nossa história, este grande fazendeiro, ele prestava serviços ao governo, e aí recebe o nome, o apelido de coronel. Isso daí vai se perpetuar durante os tempos. E também dentro do nosso país há muita concentração de terras, ou seja, poucos têm muito e muitos têm pouco. Beleza? E eu representei o desenho para vocês sobre um famoso coronel, para representar a imagem dele. Bom, outra questão também são os camponeses, as pessoas que elas viviam no campo, na roça. Aqui, durante a Primeira República, eles não tinham nenhum tipo de auxílio governamental. Quando eu falo nenhum, é zero, tá? Eles não tinham saúde pública, não tinham educação, era péssima, de baixa qualidade. Então,
próprias várias coisas simples mesmo dos camponeses eles não tinham, eram totalmente explorados pelos coronéis porque não tinha nenhuma lei trabalhista que vigorava no país, então ficavam muito reféns desses mesmos coronéis, e é claro que eles se revoltam. Até os dias atuais, inúmeras pessoas elas moram de favores nas casas dos coronéis ou fazendeiros. Isso é bem comum e corriqueiro. Bom, e claro que aí com isso as pessoas no campo, a grande maioria, eles não têm nenhum tipo de proteção, é claro, e que vai surgir inúmeras revoltas. E nós temos ao total de 7 principais revoltas, são inúmeras, tá? Porém, eu decidi linkar aqui para vocês, neste contexto, as 7 principais revoltas que nós temos nos dias atuais. Nós tivemos, perdão, na história do Brasil, Primeira República. A primeira revolta é a revolta de Boa Vista. A segunda é o Cangaço. Terceira, Guerra de Canudos. Quarta, segunda revolta da Boa Vista. A quinta, Guerra do Contestado. 6, sedição de Juazeiro. E 7, Revolução Libertadora. Eu vou explicar bem superficialmente uma por uma, ok? Bom, a primeira revolta de Boa Vista, ela durou 2 anos, de 1892 até 1894. O local é o estado do Tocantins, como vocês reparam aí a imagem do mapa do Brasil, onde está o estado do Tocantins. Aqui foi um conflito armado entre as oligarquias do estado, então os grupos políticos eles estavam querendo o poder dentro deste estado. O objetivo era qual oligarquia teria mais poder dentro do território do Tocantins. O conflito ele vai se expandir muito e aí em 1894 o governo tem que interferir com forças armadas. E em 1894 terá um armistício, ou seja, a paz entre as oligarquias. O segundo conflito ele é muito importante, é o Cangaço. Ele durou de 1870 até 1940. O local será o Nordeste brasileiro, como vocês podem reparar a imagem ao lado, onde que fica a região do Nordeste. As pessoas aqui elas se organizam em bandos armados, os camponeses, e aqui dentro desses bandos armados eram divididos em prestadores de serviço, ou seja, os cangaceiros que eram mercenários ou jagunços, trabalhavam normalmente para os coronéis. Tinha também os satisfatórios, que recebiam ordens dos fazendeiros, que eram chamados de capangas. E, por fim, o cangaceiro, que o nome ele vem de canga para colocar em boi. Sabe aquela canga que vocês colocam no carro de boi? Então, essa daqui é uma hipótese que nós consideramos por conta que os cangaceiros eles carregavam nas suas trouxas os seus pertences em trouxas ou sacolas, e aí por isso que vem do nome de cangaceiro. É uma hipótese. Os cangaceiros eles carregavam seus pertences também em animais e eles optavam pelo banditismo, ou seja, roubarem. Saqueadores saqueavam as cidades e atacavam fazendas, dentre outras localidades. O cangaço ele tem um nome principal, que será o Virgulino Ferreira da Silva, ou seja, o Lampião. Professor, por que ele tem o apelido de Lampião? As pessoas acreditavam que o tiro era tão rápido da sua arma que clareava o escuro, por isso que vem o nome de Lampião. Ele foi o cangaceiro mais famoso. Ele inclusive era vaidoso e gostava de perfumes caros, não aceitava ordens de fazendeiros, e ele será morto com seu bando em 1938 em uma emboscada. Todos foram degolados. Inclusive a sua morte representa o fim do cangaço. As forças governamentais estavam tendo problema com o Virgulino, com o Lampião no território nordestino, e aí eles fazem uma emboscada e matam todo o seu bando. Vocês podem reparar que a imagem é o bando de Lampião sendo registrado por Benjamin Abraão. Benjamin Abraão ele é um sírio-libanês, ele vem da Síria, do Líbano. Inclusive ele foi o único que fez registros, inclusive registros de vídeos do Lampião. O Lampião que vocês podem reparar é este rapaz, e ao lado do Lampião tem a Maria Bonita, que era a sua esposa. Bom, inclusive tem uma discussão muito relevante, a discussão atual, se Lampião
ele seria herói ou vilão aqui no nosso país. Bom, o herói, por um lado, as pessoas que acreditam nisso, diz que ele representa o sertanejo comum, pessoa que sofria muito por causa dos coronéis, e aí para resistir ao governo e essas políticas desiguais dos coronéis, ele entra neste mundo de cangaceiro. Ele era extremamente religioso, inclusive tinha muita ligação com o Padrinho Cícero, ou Padre Cícero, né? No Nordeste brasileiro, que Padre Cícero é uma figura muito relevante na cultura religiosa do nordestino, e ele é lembrado na literatura de cordal, que essa literatura de cordal ela é muito conhecida no Nordeste brasileiro, e não saqueava as lojas pequenas quando atacava as cidades. E por outro lado, as pessoas que dizem que ele é vilão, ele tinha uma vida com muita violência, ou seja, ele matava, roubava, coisas ligadas ao tipo. Ele praticou inúmeros massacres, degolava seus inimigos, tanto políticos como militares, atuava para coronéis também, recebia dinheiro de outros coronéis e fazia vinganças mesquinhas, ou seja, vingança por causa de poucas coisas. Bom, tem um historiador muito importante, um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, inclusive ele escreve inúmeros livros bons, aconselho vocês a lerem também. E ele diz que não se trata de um Robin Hood brasileiro, ou seja, o Lampião não é ninguém que pega dinheiro do rico e dá para o pobre. Ele apenas trabalha para si só. E muitas vezes as próprias pessoas citam o Hobsbawm erroneamente. Para quem se interessar, o livro Bandidos trata, escrito por Hobsbawm, trata dos bandidos como o Lampião. Bom, teremos também a Guerra de Canudos, que é de 1893 até 1897. Canudos é um local na Bahia, que foi um movimento socio-religioso, social e religioso. Como vocês podem reparar, o estado da Bahia, aqui à direita onde está passando meu mouse, tem a cidade de Canudos. Bom, a Bahia, durante 1893, ela tinha inúmeros latifúndios improdutivos. São inúmeras fazendas que não tinham nada de produção. Constantes secas e misérias eram presentes e o povo aqui é claro que passa fome. Eles não têm onde produzir, tem secas e misérias, é claro que as pessoas humildes passam fome. E Salvador, ela foi a capital do Brasil de 1549 até 1763. Ao momento que deixa de ser capital, o eixo econômico deixa o Nordeste também e passa a ser o Sudeste brasileiro. Bom, e vai surgir um rapaz chamado Antônio Conselheiro nesse contexto. Ele era um pobre e trabalhava de rábula. Rábula é como se fosse um advogado que não tem formação. Ele fazia inúmeras críticas sociais aos coronéis e ao governo, e aí vai ganhar inúmeros seguidores. E também se diz messiânico. Messiânico é a pessoa que fala que é enviado por Deus na terra. Ele era contra a república, ou seja, ele não aceitava a separação do Estado com a igreja. E também os coronéis não gostavam deste mesmo Antônio Conselheiro por inúmeras críticas e também que estavam perdendo mão de obra para o conselheiro. E dizia para as pessoas não pagarem impostos. Ele vai criar um arraial chamado Arraial de Canudos, com mais de 30 mil pessoas teve neste arraial, e era um local próspero e sem a presença do Estado, não tinha prefeituras, não tinha polícia, e as terras dentro do Arraial de Canudos eram uma espécie de bem mútuo, não tinha propriedade privada. O exército, ele com isso, é pressionado pelos coronéis, as oligarquias dos estados, eles fazem 3 campanhas para destruir Canudos. Porém, o exército sai derrotado pelos conselheiristas, os seguidores de Canudos, e é uma total humilhação para o exército. Na quarta expedição, o exército brasileiro destrói Canudos com mais de 10 mil soldados e 10 canhões bombardeando a cidade durante um mês seguido. Algumas mulheres e crianças elas foram tratadas como espólio de guerra, ou seja, prêmio de guerra para os soldados, e aqui tivemos mais de 25 mil mortos na cidade de Canudos, no Arraial. Vários soldados do exército foram mortos e conselheiristas, depois do fim do conflito, eles eram degolados. Degolados é cortado a cabeça do corpo. Antônio Conselheiro ele já estava morto no fim do conflito, porque estava fazendo jejum por conta da guerra.
e vai morrer por falta de suprimentos. Ele não comia e o corpo fica muito fraco e acaba morrendo. Os soldados do exército desenterram o corpo de Antônio Conselheiro e levam para Salvador. As ruínas de Canudos, elas estão submersas no açude de Cocorobó, que foi construído na década de 1960. Bom, inclusive essa tragédia que teve na nossa história, ela serviu de base para muitas obras, inclusive obras literárias, que nós temos aqui a principal, o livro escrito por este rapaz, o Euclides da Cunha. Ele era um brasileiro, inclusive militar e jornalista. Ele cobriu a guerra, ele foi para Canudos ver como que estava acontecendo. Ele escrevia as cartas para mandar na capital, que era o Rio de Janeiro, para ser publicado pelos jornais. E ele escreveu sobre os horrores que ele viu ali neste conflito. Que aqui, e inclusive este livro é excelente. Eu já li algumas partes do livro que é Os Sertões. A gente tem também o filme que foi criado em 1997, que é Guerra de Canudos. Teremos também um livro de um peruano que ganhou o Nobel da Paz, do Mário Vargas Llosa. Ele escreveu A Guerra no Fim do Mundo, inclusive vai ganhar o Nobel de Literatura, que é o prêmio mais alto da literatura mundial. E teremos também a música Súplica Cearense, que aqui em questão fala sobre este conflito, que é da banda de rock O Rapa. Porém, essa música ela é de um rapaz chamado o Rei do Baião, eu esqueci o nome dele. Porém, essa música foi ele que criou, e o Rapa ela reproduz a música, inclusive no clipe mostra a Guerra de Canudos e o Antônio Conselheiro. Bom, teremos a segunda Revolta da Boa Vista, que o local foi em Goiás, que foi um conflito armado entre oligarquias do estado. Vocês reparam a imagem onde fica o estado de Goiás. Em 1907 torna-se interestadual, ela se expande para outros estados, e em 1909 o Leão Leda, coronel republicano, morto por alguns inimigos políticos, e o governo é obrigado a interferir e põe fins ao conflito. Teremos a Guerra do Contestado, que foi no local da região sul do nosso país, entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Ela durou 4 anos, de 1912 a 16. Bom, a região não tinha donos regulamentados oficialmente, ou seja, por cartório não tinha nenhum tipo de dono. Aparece um rapaz chamado José Maria, que ele era messiânico, que se diz enviado de Deus na época. E ele era monarquista contra a separação do Estado e Igreja e tinha conhecimento medicinal, como em ervas locais para tratar a saúde e algumas doenças, algumas dores que as pessoas tinham. Lembrando que o Estado ele não proporcionava nenhum tipo de ajuda de saúde para as pessoas que moravam no campo, na roça. E tem o grande apoio da população pobre, esse José Maria. Vai acontecer algo muito importante, que em 1910 empresas estrangeiras se instalam na região para a exploração de madeira, desagradando os médios produtores rurais. A empresa Brasil Railway, que era a empresa americana, queria construir uma ferrovia, como vocês podem ver aqui, o projeto dela é sair da cidade de São Paulo até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela vai invadir as terras, expulsando as pessoas sem autorização, como vocês podem ver aonde que foi a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela basicamente vai dar início depois do início da construção da Brasil Railway, que é a estrada de ferro. Por um lado terá os rebeldes, que são os pobres e médios produtores. Eles contestavam as políticas do governo, por isso que a Guerra do Contestado, as pessoas contestam, queriam o fim da exploração também, que eram muito explorados pelos coronéis, e o líder era o José Maria, o messiânico. Por outro lado, terá as tropas legalistas, que são apoiadas por empresas estrangeiras, os coronéis da região e o governo federal. Em 1916 vai ter o fim da guerra e vitória dos legalistas do governo, com mais de 8.000 mortos dos dois lados. E será a primeira vez que teve o uso de aviões no nosso país em conflitos. Inclusive nos conflitos foi a primeira vez
que eles utilizavam o aviões do conflito mundial, inclusive bombardeando as terras dos rebeldes. Teremos a sedição de Juazeiro, que foi de 1914. O local é o estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Vai ser um conflito armado entre as oligarquias do estado e o governo federal. No ano de 1889, surge um rapaz chamado Padre Cícero. Ele fez um suposto milagre, que transformou uma hóstia em sangue em uma mista. Com isso, ele ganhou inúmeros seguidores e prestígio social dentro do Ceará. Porém, em 1910 a 14, teve um presidente chamado Hermes da Fonseca. Ele fez a política das salvações, que era para agir militarmente nos estados, para diminuir o poder das oligarquias nesses mesmos estados, e também não aumentar a oposição sua no Brasil. Se ele visse que algum governante do estado estava indo contra o seu poder, ele interferia militarmente. Por isso que era considerado política das salvações, para salvar o poder do governo. E aí, em 1914, o padre Cícero ele era contra essa política das salvações. Começa uma revolta contra o governo federal, vai derrotar as tropas federais que foram para acabar com o governo do Ceará, as oligarquias, porém derrotar as tropas do governo, do presidente. O padre Cícero ele é eleito vice-governador e pró-oligarquias. O governo, inclusive, elege novas eleições para governadores. E o padre Cícero ele é eleito novamente. E teremos por a última, a Revolução Libertadora de 1923. Essa Revolução Libertadora ela foi no local que consideramos o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. Foi um conflito armado partidário, ou seja, por causa de políticos. De um lado nós tínhamos os chimangos e de outro o grupo político chamado Maragatos. São duas oligarquias que querem o poder dentro do estado do Rio Grande do Sul. O líder dos chimangos era Borges Medeiros, que inclusive era o atual governador em 1923. Os chimangos, eles usavam lenços brancos, aqui como vocês podem reparar na imagem que eu coloquei, no desenho que representei aqui, e tinha apoio do estado de Minas Gerais e São Paulo, lembrando que são os dois estados mais fortes. E do outro lado nós temos os Maragatos, que o líder era Assis Brasil, e usavam lenços vermelhos, como vocês podem reparar. Então, este foi um conflito basicamente partidário dentro do Rio Grande do Sul, entre os coronéis, e aí em 1923 vai ter o Acordo de Pedras Altas, que vai selar o fim do conflito, e Borges Medeiros não seria reeleito, ok? E aqui eu fecho. Relembrando que este conteúdo é para exemplificar e para reforçar como que eram as disputas e os conflitos rurais dentro do Brasil Primeira República. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Reveja quantas vezes quiserem este vídeo e eu estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida. Tchau!